pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje a gente vai começar uma nova playlist aqui no canal. A gente vai falar sobre a reprodução de calopsitas, passo a passo de como você deve fazer, como deve ser essa criação corretamente, para você resultar em filhotes saudáveis e uma grande ninhada. Bom, nessa primeira parte do vídeo, nessa primeira parte da playlist, né, a gente vai falar a princípio do que você deve fazer antes de reproduzir o animal. O que muitas pessoas fazem de errado é achar que a reprodução começa só a partir da postura do ovo. E não, para você ter filhotes saudáveis e uma reprodução totalmente satisfatória, você precisa ter um cuidado muito antes disso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a idade do casal. Bom, o macho e a fêmea, ambos, cada um tem que ter uma idade acima de 1 ano e 6 meses, ou seria, eles precisam ter mais que 18 meses. Algumas pessoas indicam a reprodução acima de 1 ano, mas pesquisadores, a equipe científica que estuda esses animais, aconselha somente a partir de 18 meses. Então aqui a gente concorda também com isso e faz a reprodução acima de 18 meses, tanto o macho quanto a fêmea. Além disso, muitas pessoas não sabem, mas aves que reproduzem durante uma muda de penas, né, a troca de penas, tem uma grande infertilidade, uma grande perda de filhotes. Então, aves que estão durante a muda de pena não devem reproduzir. Você não vai colocar um ninho para esse casal, não importa se apenas um tá na muda ou se os dois estão na muda, não deve colocar ninho, porque isso futuramente vai causar ovos vazios, ou seria ovos que não foram galados, que não tem embrião, provavelmente um abandono de filhotes, porque o casal ainda é muito imaturo e não sabe lidar com essa situação. E além disso, também pode causar má formação dos filhotes, porque nem o pai nem a mãe tinham um organismo preparado para gerar uma vida. Bom, se você está visando uma reprodução futura, você deve melhorar a alimentação desse casal. Você deve, primeiro, aumentar o nível de proteína, então oferecer ovo cozido uma vez na semana, a farinhada pode ser de ovos ou outro tipo de farinhada, comercial mesmo. Eu aconselho a comercial, porque ela tem um suporte nutricional todo elaborado, né, do que você faz em casa, e você não tem a certeza de que aquele conjunto de alimentos tem as vitaminas e nutrientes necessários para esse casal. Mas, basicamente, essa elevação na proteína vai ser com essas duas coisas, ovo cozido e com a farinhada. Além disso, você deve oferecer alimentos ricos em vitamina E, porque ela incentiva a reprodução, ela é um estimulante reprodutivo das aves. Uma das coisas que tem um pouco de vitamina E é a semente de girassol. A gente sabe que ela é muito rica em gordura, ela tem muita concentração de gordura. Então ela deve ser oferecida em pequenas quantidades, nunca em excesso. Pode oferecer como petisco ou colocar 1, 2 sementes misturadas no mix que você está oferecendo naquele potinho, mas eu não ofereceria todos os dias. Oferece ali umas 2 sementes misturadas no mix, a cada 2 dias, por aí, que não vai fazer mal para sua ave e vai dar esse suporte de vitamina E. Além disso, você pode oferecer mamão, só que também em poucas quantidades, porque ele tem grande concentração de água, então ele é um diurético natural, né? Se você oferecer ele em grande concentração para o seu casal, pode causar diarreia, desidratação. Então, tudo de forma moderada, sempre. Além disso, a semente de abóbora também tem vitamina E, só que ela tem menos vitamina E do que a própria abóbora cozida. Então, você deve oferecer a abóbora no vapor e também, em consequência, a semente dessa abóbora. Como a gente já sabe, a estrusada é um alimento bem completo para as aves. Nessa época de reprodução não é diferente. Só que algumas marcas fazem estrusada específica para essa época de reprodução. Então, eu vou citar para vocês algumas marcas que tem esse tipo e qual é o nome, né? Como eles intitulam essa estrusada diferente para vocês conseguirem encontrar. Bom, a primeira que a gente encontra é a Selecta Nutrition Plus, que é a SR 190, se não me engano, Piscita, que é uma linhagem da Selecta de estrusada para reprodução, então ela é voltada a esse intuito. Eles têm outras linhas comerciais voltadas para pet mesmo, sem ser a reprodução, que você pode oferecer em outras épocas do ciclo da sua ave, mas essa ela ajuda bastante na reprodução. Além dela, a gente também tem a Nutrópica, que é a CPP,
que é específica para criação e reprodução, só que no caso da Nutrópica, esses alimentos que são específicos, né, para criadores, elas só são vendidas para criadores. Então você precisa ter uma licença de criador para poder comprar elas, você não encontra ela em qualquer comércio. Também tem a MR20 da Mega Azul e também a gente tem a opção da Reino das Aves, que é RA Criador. Então são fora da Nutrópica, essas outras você encontra em pet shop, em agropecuária, mas só da Nutrópica que você precisa ter esse certificado de criador e buscar num lugar específico, né? Não vende em qualquer lugar, como eu disse. Mas as outras, todas são de grande qualidade, todas, se você olhar ali, a tabela nutricional tem um suporte muito maior do que a extrusada normal e que não deve ser oferecida para uma ave que não vai reproduzir, por exemplo. Porque ela tem um nível de proteína, um nível de outras coisas, outras substâncias que a ave não vai usar fora da reprodução. Então você pode acabar engordando demais essa ave, porque na época reprodutiva ela precisa de muita gordura, de muita energia, né? Então ela vai ter um uso muito maior da reserva lipídica que tem no organismo dela. E quando ela não tá na reprodução, ela não vai usar essa reserva, né? E esses alimentos específicos para reprodução, eles aumentam essa reserva. Então você vai acabar causando uma obesidade nessa ave. Então, alimentos para reprodução só devem ser utilizados na reprodução. Além disso, você deve oferecer um mix de semente de qualidade. A gente prefere usar o mix de semente que vem em pacotes fechados, porque os mix de sementes a granel que você encontra em agropecuária, que você compra por quilo, eles são armazenados abertos, né? Então, no máximo fica em um pote, mas não tem uma vedação completa desse alimento. Então, ele recebe incidência solar, umidade, provavelmente a passagem de outros animais, então rato, barata, insetos. Então eles têm uma carga bacteriana e de fungos mesmo muito grande, que pode trazer toxinas e acabar trazendo doenças para sua ave. Então um alimento, no caso sementes, que vem fechado é muito melhor, até para preservar a saúde do seu animal. A gente também não pode esquecer que não só na reprodução, mas principalmente nessa época, você deve oferecer frutas e verduras variadas. No caso de verduras, folhas escuras, né, que são ricas em fibras. E nunca alface, jamais. Tem vários vídeos explicando qual alimento você deve ou não oferecer para sua ave. Bom, agora no tópico de suplementação, isso é opcional. Muitas pessoas fazem esse manejo apenas com alimentação, né? Com alimentação natural, com alimentação artificial, que é extrusada, afarinhada também. Mas a gente também pode usar alguns suplementos, ainda mais se é uma ave que tem dificuldade na hora da reprodução. O que a gente faz, principalmente quando é um casal que tá reproduzindo pela primeira vez, ou seria, ele vai ter um desgaste muito maior porque ele não é acostumado com aquilo que está acontecendo com o organismo dele. Bom, normalmente as aves não reproduzem no inverno, até porque eles precisam desse aumento de temperatura para fazer o choco dos ovos, né? Então, no caso das calopsitas, normalmente no inverno é uma época que eles realmente não reproduzem. Então, a gente vai começar essa preparação já no inverno, quando a gente tem o intuito de reproduzir a ave. O que eu faço nessa época do inverno em questão de suplementação? Eu dou um complexo vitamínico, tenho o Avitrim da Covelli, se não me engano. Então tem o Avitrim, que é o complexo vitamínico, tem ele líquido em pó, que tem todas as vitaminas necessárias para o organismo da ave. Então você pode suprir todas essas vitaminas que eventualmente ela tá em falta no organismo da ave. E também tem o Labicon, que é o polivitamínico, que é a linha de vitaminas da Alcon. Esses dois são ótimos, você pode utilizar nesse período de inverno. Eu não aconselho fazer essa suplementação quando a ave já está botando, porque não é legal fazer o manuseio, inserir algo novo no organismo dela, porque ela não tá acostumada e já tá num período bem mais sensível ali, né? Mas a gente faz dessa forma. Então, no inverno, a gente faz a utilização do polivitamínico, desse conjunto de vitaminas, para dar um suporte e aumentar a imunidade da ave. Então, logo no início do verão, a gente faz a utilização da vitamina E. Então, tem a Vitrin E e também tem a da Labicon, que é reprodução, se não me engano, o nome do vitamina E deles.
Ambos são voltados para reprodução, então os dois você pode utilizar com esse intuito de melhora reprodutiva. E os dois eu dou no início do verão, porque logo, em questão de semanas, eles vão começar a reproduzir. Então eu já terminei de dar o polivitamínico, né, o conjunto de vitaminas lá no inverno, e agora no verão eu dou a vitamina E para reforçar e aí sim estimular realmente o ato de reprodução. Bom, não adianta nada dos passos anteriores, no caso da reprodução, se você não tem um casal formado ou um casal já sexado. Ou seja, não adianta nada você fazer isso se você não tem certeza que se trata de um macho e de uma fêmea. Você pode resolver isso com a sexagem via DNA, a gente sempre indica da Ampligen aqui, que é uma das melhores e você consegue fazer na sua casa mesmo, com retirada de penas. Eu aconselho fazer a sexagem, no caso se for a de DNA, né? Quando o animal tem entre 10 e 20 dias, se ele ainda tá no ninho. Mas você pode fazer numa ave adulta tranquilamente. Então, faz a sexagem, garanta que se trata de um macho e de uma fêmea, e já é meio caminho andado, vai valer a pena tudo que você estava fazendo anteriormente, né, para reprodução. Bom, logo sabendo que se trata de um casal, você deve formar um casal. Nada adianta ser um macho e uma fêmea se eles não são um casal formado. Não sei se todos já sabem, mas psitacídeos, em específico calopsitas, eles escolhem, né, o seu parceiro. Então o macho precisa gostar da fêmea, a fêmea precisa gostar do macho, e os dois têm o intuito de reprodução e de ser um casal para acontecer, né, a postura dos ovos, a gala e tudo mais. Isso varia de animal para animal. Você pode comprar um casal como feito, e no ambiente que você colocar eles desfizerem, né, por insegurança, alguma coisa que aconteceu no caminho. É bem complicado isso, é uma questão de sorte mesmo, não tem como você forçar duas aves a formarem um casal. Elas podem brigar até a morte, inclusive, eles não toleram quem eles não gostam, digamos assim. Bom, pra você, se você já tem um casal formado, você sabe que ele é um casal e ele faz carinho no outro, esse carinho um no outro significa que eles formaram um casal. Então, um gosta do outro e sim, eles provavelmente vão reproduzir. Agora, se você ainda não formou o casal, você tem que deixar esse animal com a fêmea num lugar calmo, com incidência solar correta, com uma boa alimentação, uma gaiola ampla, porque se você deixar eles numa gaiola muito pequena nesse período de se conhecer, gera uma briguinha ou outra sempre na hora de apresentação dessas aves e pode causar grandes lesões. Então, de preferência em um lugar maior, com bastante espaço para onde se um acaba atacando o outro, ele tenha pra onde fugir. Então, é bem complicado essa parte de formar casal, mas não é um bicho de 7 cabeças, não. Dá pra fazer e tem como funcionar e dar certo. Então, como eu disse, pra saber se é um casal formado, basta um fazer carinho no outro, então eles têm esse afeto, esse amor. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação. Essa iluminação a gente vai falar no aspecto geral de onde você vai deixar essa gaiola, esse viveiro, né, o que seja. Deve ser um lugar arejado, não pode ser muito quente, não pode ser muito frio, jamais ter corrente de ar direta na gaiola, no viveiro que seja. Então, se tem uma janela, a gaiola não pode ficar em frente a essa janela, porque se entrar um vento direto, se você sentir a corrente de ar em direção à gaiola, pode deixar assim as suas aves doentes, pode matar o filhote no ninho, então não é o ideal. Então, o local ideal é que sim, tem uma ventilação, uma janela, mas que não tem essa corrente de ar, que tenha uma iluminação direta, então que entre o período da manhã entre sol nesse local e eventualmente bata ali na parte de baixo ou em algum puleiro da gaiola para que eles possam tomar sol e que entre luz, não fique escuro o dia inteiro, mas que no período da tarde não tenha sol direto, que tenha luz, né, que não fique totalmente escuro, mas não tenha sol direto porque os períodos da tarde tem um sol muito forte e pode acabar dando complicações na sua ave. Então, eles devem tomar sol no período apenas da manhã e no período reprodutivo você não deve ficar tirando a gaiola e colocando no sol. Agora, como eu disse já aqui no canal, tem um vídeo específico sobre a mutação lutino, ou seria essas aves que têm olhos vermelhos, elas não podem tomar sol direto. Então, se trata de um casal, que uma das aves do casal seja lutino, eles não podem tomar sol direto. Então, mesmo de manhã, você não vai deixar essas aves tomar sol. Se você quer saber melhor o porquê disso, como isso funciona, entra aqui no nosso canal do YouTube, e daí você procura lá Irmãos de Asa, vídeo sobre lutino,
que daí você aprende certinho o que acontece, porque essas aves não podem tomar o sol direto. Mas não sendo lutino, o ideal é que sim, pegue sol na gaiola, pelo menos no puleiro. Eu gosto que pegue sol aqui na parte de baixo da gaiola, porque é onde fica a banheira. Então eles tomam banho, eles já pegam sol, tudo perfeito. Essa incidência de luz, né, essa variação de luz perante a manhã, a luminosidade mais baixa à tarde e vai escurecendo ao decorrer, ela é o fotoperíodo da ave. E isso é extremamente importante na reprodução. Tem muita gente que faz alimentação correta, faz suplementação, casal sexado, casal que se aceita, casal formado no caso, mas não tem uma iluminação correta e acaba que as aves não reproduzem, porque elas não entendem, né? Quando começa o dia, que horas é agora, eles fazem tudo isso pelo sol. Então, se você não deixa num local que tenha esse fotoperíodo correto, eles não vão reproduzir. Bom, esse é o vídeo de hoje. No próximo sábado sai a parte 2, então vai ser várias partes explicando cada etapa. Bom, nesse vídeo a gente tá falando sobre a pré-postura de ovos, e no próximo a gente vai começar a falar sobre a postura, a colocação do ninho. Então essa é a primeira parte do guia de reprodução. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!